Saúdo a amada Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo com a santa paz. Bem-vindos à Casa do Pão, onde nos alimentamos do pão vivo que desce do céu. O Salmo 100 diz assim: hoje é dia de celebrar ao Senhor. E então o Salmo 100 diz também: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vamos assim com alegria servir ao Senhor, com alegria. Vamos nos apresentar diante dele com cânticos. Vamos saber que só Ele é Deus. Vamos entrar pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Daí também nós cultuarmos neste início com ações de graças e hinos de louvor. Porquê? Porque a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. É assim com esta atitude que nos apresentamos hoje diante do Senhor para celebrarmos hoje neste culto de Santa Ceia. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por este privilégio e esta liberdade, Senhor, que podemos desfrutar, Senhor, em meio às circunstâncias em que este mundo está a viver, Senhor, incluindo, Senhor, até o nosso país, Senhor, em algumas zonas de sofrimento, das adversidades, Senhor, que ninguém esperava, Senhor. Mesmo diante destas circunstâncias, queremos nos apresentar diante de Ti, Senhor, sempre com os nossos olhos colocados no autor e consumador da nossa fé, porque é de Ti que nos vem o socorro. Apresentamos também diante de Ti, Senhor, aqueles que Tu separaste esta manhã, Senhor, para ministrarem louvores e também a Tua palavra, bem como a celebração deste memorial que nos deixastes até à Tua volta, Senhor. Agradecidos, oramos ao Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Hoje o louvor está com o jovem, nosso jovem da igreja, Tiago Natanael. Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé. Eu creio que toda a gente aqui já foi uma criança, certo? E quando nós éramos crianças e queríamos tocar em coisas que nós não devíamos, ou queríamos ir para algum lado que nós não devíamos, nós chegávamos lá, estamos com as mãos, quase queríamos tocar, mas depois o que acontece? O nosso pai ou mãe segura a nossa mão e arranca-nos fora daí. O meu irmão tem muita experiência disso. E eu também, certo? Da mesma forma que os nossos pais seguravam a nossa mão e tiravam-nos fora daquilo que é mão, nós temos de segurar na mão de Deus, irmãos. Ele está lá, Ele está com a mão. É só segurar na mão dele, Ele arranca-te qualquer coisa que está mal da tua vida, ou qualquer caminho que estás a ir mal, qualquer coisa que tu queiras, não é? e pronto, se não é suposto, não é bom para ti, Deus vai arrancar-te fora como se tu fosses uma criança, e eu também, se nós fôssemos uma criança, e ele é nosso Pai, Ele é nosso bom Pai. Então vamos cantar a música, o coro, o louvor, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus.
eu ainda vou falar um bocadinho. Isaías 41:10 diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Irmãos, o que é que nós tiramos daqui? Mesmo que estamos com problemas, estamos com ansiedade, estamos com dificuldades, Deus está sempre aqui connosco. E como Deus está sempre aqui, não só na igreja, mas na nossa casa, quando nós estamos a dormir, e até na universidade. E agora vou tirar esta oportunidade para falar sobre o Deus Só Visto, que é um evento, é uma semana de evento que vai acontecer na Universidade de Aveiro, organizado pelo GBU de Aveiro. Para quem não sabe, o GBU é o Grupo Bíblico Universitário. Queria que o Nelson metesse o PowerPoint. O objetivo de Deus Só Visto é tentar chamar mais pessoas para um Evangelho na universidade. O evento chama-se Deus Só Visto, porque pronto, o objetivo é mais chamar pessoas que normalmente não são de fé ou não são crentes. Pode passar para o próximo slide. Então, o que é Deus Só Visto? É uma semana de eventos cristãos, tais como palestras, debates, louvor. Nós vamos ter um debate no dia 19 de fevereiro entre um ateu e um cristão. Dia 23, 24 e 25 vão ser palestras. E dia 26 vai ser um concertozinho de louvor pequeno. Isto tudo organizado pelo GBU de Aveiro. Pode passar para o próximo slide. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tentar trazer Jesus para a universidade. Não para ele estudar cadeiras, porque ele já sabe tudo, não é? Mas com o objetivo de outras pessoas encontrarem-se a ele. Outras pessoas começaram a perceber o que é o Evangelho e o grupo bíblico e para estudar a Bíblia. Porque por mais que nós estudamos as outras cadeiras todas, a Bíblia é ainda mais importante. Então, até dia 22 de fevereiro, estamos a fazer uma colheita para ajudar esta semana com, pronto, apoiar os oradores que vão participar, as pessoas que vão participar no debate. Tem uma caixinha azul que diz GBU Portugal, que depois podem deixar lá uma ajudazinha para nós conseguirmos, porque nós também fazemos a oferta de tipo de comida para as pessoas que estão a visitar pela primeira vez. Por isso isto tudo para o Senhor, para a glória do Senhor, não é para os homens. Neste caso sim, estamos a tentar chamar a atenção dos homens, mas a atenção dos homens para o Senhor. Infelizmente mais ou menos 70% das pessoas que são crentes vão para a universidade e param de ser crentes, deixam de ser crentes. É muito triste e é uma coisa que nós queremos evitar, é uma coisa que nós queremos debater, e Jesus Cristo ajuda-nos bastante na vida de estudo. Há muitas tentações, há muitas coisas que podem tirar-nos fora do caminho, e o objetivo é fazer com que as pessoas fiquem direitinhos no caminho do Senhor. Por isso podem sempre deixar a vossa oferta. Agradeço bastante e agradecemos todos do Grupo Bíblico Universitário também. Pronto, voltando ao louvor, já podem ficar de pé outra vez. Nunca podemos esquecer sobre o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Claramente, sem esse sacrifício nós não íamos conseguir estar com Ele, nós não íamos conseguir contactar, não conseguimos até nem falar com Deus. Nós não conseguimos até deixar Deus reinar sobre nós, de uma certa forma. Porque deixar Deus reinar sobre nós, Ele deu-nos livre vontade para deixar Ele reinar sobre nós. Irmãos, nós todos fazemos essa escolha? Toda a gente quer deixar Deus reinar sobre eles? Amém.
Então vamos cantar o coro Reina em Mim. Alguém que sente no coração pode orar ao Senhor neste momento. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, soberano Senhor. Faz-nos mais parecidos contigo. Possamos ser a expressão do teu amor, instrumentos da tua paz, exemplo do teu perdão, Senhor. Reina em nós, Senhor. Reina em nós, soberano Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sabe, é uma coisa muito inteligente deixar Deus reinar sobre nós. Sabe porquê? Porque Ele é santo para sempre. Há muita coisa no mundo que vou investir nisto porque pronto, vai-me ajudar, mas só temporariamente, só na tua vida aqui no mundo. Investir em Deus, deixar Ele reinar sobre nós, isso é um investimento para a eternidade, irmãos. Ele é santo, não só temporariamente, mas para sempre. O coro que vamos cantar, acho que só cantamos para uma ou duas vezes aqui na igreja, mas vamos ver se conseguimos. Santo para sempre. Quem
Santo, santo, santo seja o nome de Deus. Glória ao Senhor, toda a glória ao Senhor. Zero glória na terra, toda a glória para o Senhor. Rei dos reis, eterno Deus, santo, não temporariamente, mas para sempre. Sempre. Nenhum tempo que a terra consegue perceber. Tu, Senhor, és santo para sempre. Infinito. Mais além. Nós precisamos de Ti, Senhor, em cada passo que nós fazemos na nossa vida. Nós já tropeçamos muito, Senhor. Tropeçamos muito, muito mesmo, Senhor. Se não for para a Tua graça, Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Nós merecemos o inferno, Senhor. É isso que nós merecemos, mas pela Tua graça, Senhor. Pelo sacrifício que o Teu Filho amado fez naquele cruz. Por nós é que merecemos estar naquele cruz. Nós é que devíamos estar naquele cruz. Nós é que devíamos levar com aquele sacrifício. Mas Tu, Senhor, Tu sabias que nós não íamos aguentar. E por graça Tu deste a Tua vida lá naquele cruz. Trouxeste aqui o Espírito Santo para proteger cada um de nós, para proteger as nossas casas. Deixaste aqui o Teu vinho, o vinho que é o Teu sangue, Senhor. O pão que é o Teu corpo, Senhor. Deixaste-nos isto para nós, Senhor. Que oferta que nenhuma quantidade de dinheiro consegue comprar aqui na terra. Tu sempre serás santo. Santo para sempre. Abençoa a palavra que vamos ouvir. Abençoa o cálice. Abençoa o pão. Que quando nós tomamos isto, nós podemos pensar em Ti, Senhor. Podemos pensar no sacrifício que Tu fizeste. Porque cada pecado que nós cometemos, nós pensamos:
Se calhar Jesus está a sofrer em cada falha que nós fazemos. Será que Ele sente? Sim, Ele sente. Nós sabemos que Tu sentes, Senhor. Lamentamos, pedimos perdão. Obrigado pelo amor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pastor. Eu estava aqui com uma luta, meus amados. Eu creio que a igreja, eu espero que concordem comigo, mas eu penso que é para, de facto, a obra do Senhor. Isto é para a obra do Senhor. Eu entendi, Tiago, que aquela caixinha de doações fica aqui esta semana e na próxima semana faz a recolha, é isso? Dia 22. Dia 22? Ok, depois falamos. Participem conforme o Senhor vos orientar e depois falamos. Abram as vossas Bíblias em Lucas capítulo 22, no capítulo 22 e versículo 7 até ao 13, e eu convido os irmãos que puderem a colocarem-se de pé. Era assim que no tempo, em respeito à palavra de Deus, não olhavam ao tempo da leitura da palavra e o povo estava firme de pé. Quem puder. Quem não puder, pode ficar sentado. Lucas capítulo 22, versículo 7 até ao 13. Eu convido um irmão ou uma irmã que sinta no seu coração, faça esta leitura com a voz pausada, para todos ficarmos gravados nesta palavra, porque depois, ao longo da mensagem e do tempo que estamos aqui, vamos ler outros versículos. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até à casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Obrigado, Elizabeth. Pai amado, uma vez mais, entregamos esta palavra, Senhor, para que Tu possas, na verdade, seres Tu a falar, Senhor, aos nossos corações. Bem precisamos de ouvir a Tua palavra e ouvir a Tua voz a falar aos nossos corações, porque só Tu és santo. Santo, santo. E Tu nos tens dito para também, como Tu és santo, também nós sermos santos, como Tu és santo. Uma vez mais, Senhor, entrego a minha vida para que Tu a possas usar segundo a Tua soberana vontade. Unge a minha voz e até mesmo os meus movimentos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Gosto sempre de catalogar a mensagem que partilho com os irmãos, com a igreja, até para me organizar. Hoje, o tema da mensagem é celebrar a ceia do Senhor. Celebrar a ceia do Senhor. Podia dizer a Santa Ceia, mas vamos celebrar a ceia. Esta ceia que Jesus deu, de facto, instruções claras para comemorar, dito à luz da palavra, a Páscoa. O versículo 15 deste capítulo 22, diz assim: E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E aqui eu queria sublinhar esta última frase deste versículo: antes
do meu sofrimento. Hoje, uma vez mais, então, vamos celebrar este memorial, esta ceia. Todavia, é imperativo fazermos sempre uma verdadeira reflexão ou um autoexame sobre esta reflexão, porque Paulo, quando escreveu à igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29, ele disse: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, ou como diz outras traduções, para a sua própria condenação. Então, o Senhor Jesus deixou esta ordenança para celebrarmos esta ceia em sua memória. Em sua memória. Ele mesmo participou pela última vez quando estava com os teus discípulos, deixando estas claras instruções. Como participar da ceia? Não é necessário termos aqui um manual em como participar da ceia, mas sim, participar da ceia requer, à luz da palavra, então, algo que precisamos de ter em nossa mente. Em primeiro lugar, é necessário preparação. Porquê? Porque o texto diz, no versículo 8, eu aqui troquei os versículos 8 e 9, diz: Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E João e Pedro perguntam: onde queres que a preparemos? Então é necessário preparar, não é? Peço desculpa, mas para corrigir. Então Jesus mandou os discípulos prepararem a Páscoa. Ou seja, isto mostra-nos, ensina-nos que a ceia deve ser preparada de acordo com a vontade de Deus. E como igreja sua, meus queridos e amados irmãos, que somos igreja do Senhor, então é necessário também nós próprios estarmos preparados. Preparados porquê? Por esse motivo diz assim a palavra, também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Temos que ter também esta preparação para comermos esta Páscoa. É indispensável refletir sobre a própria vida, estar em comunhão com Jesus, ou com Deus, que é a mesma coisa, e com a igreja, termos comunhão com Deus e uns com os outros. É necessário pedir perdão, se necessário, pelos pecados, antes de cear. Assim, trago esta pergunta à igreja. Hoje, dia de celebrarmos este memorial, estamos preparados para a ceia do Senhor? E eu estou a dizer estamos porque eu estou incluído no corpo de Cristo, porque também faço parte da igreja. Estamos em conformidade com a sua palavra? Segundo, também é necessário conhecimento. Conhecimento porque Deus sabe todas as coisas. Diz assim o versículo 10 e 12, 10 a 12. Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até à casa onde ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado, ali fazei os preparativos. Jesus sabe todas as coisas, não é? Ele deu estas instruções claras aos seus discípulos. Jesus mandou então os seus discípulos entrar na cidade, encontrariam este homem com um cântaro de água e o seguissem à casa em que ele entrasse e perguntassem ao dono da casa e pedir, porque era ali que o mestre queria celebrar a ceia. O homem então mostraria o lugar adequado, devidamente mobilado. Porém, os discípulos deveriam preparar tudo. Competia aos discípulos então preparar tudo. Tudo estava no sítio conforme
o Senhor queria, mas era ali que os discípulos tinham que seguir, ou seja, Pedro e João tinham que seguir as ordens de Jesus. Para ali que preparai-nos. É ali que preparai-nos. Portanto, é necessário preparação, necessário conhecimento. E com este facto, nós aprendemos que Jesus usa pessoas que trabalham. Alguém pode dizer assim, pastor, então e os reformados? Trabalhamos? Trabalhamos ou não trabalhamos? Que é muito tão fraquinho. Jesus usa pessoas que trabalham. E está aqui bem explícito, no versículo 10, um homem com um cântaro de água. Não era comum, naquele tempo não era comum os homens transportarem os cântaros de água. Isso era uma tarefa que competia às senhoras. Tudo deve ser feito com obediência. E nosso Deus agrada-se daqueles que lhe obedecem, à sua palavra. O Mestre manda perguntar-te. Deus merece o melhor. O Senhor Jesus merece o melhor. Amém? Amém. Porquê? Porque estava ali preparado um espaço, um espaçoso cenáculo devidamente mobilado. E ao participarmos da ceia do Senhor, nós temos que compreender, entender que Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece-nos, conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece as nossas dificuldades. Assim, eu faço novamente uma pergunta à igreja onde eu estou incluído. Temos feito o melhor para Jesus? Temos nós feito o melhor para Jesus? Terceiro, obediência. O versículo 13 de então diz assim: e indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Aqui nós vemos que Pedro e João, seus discípulos, obedeceram. Quando nós obedecemos à palavra de Deus, estamos em conformidade com a mesma, com a palavra de Deus. E para sermos bem-sucedidos, é necessário então obedecer à sua palavra, guardar os seus mandamentos. E deixem-me dizer também assim, guardar os seus estatutos. Muitas coisas dão errado na nossa vida, muitas vezes, meus queridos. Muitas vezes, muitas coisas dão errado na nossa vida. Tem uma resposta para isso. E até mesmo a nível da igreja. Porquê? Porque provavelmente não temos estado à altura da obediência ao mandamento do Senhor. Ainda hoje, as suas ordenanças se mantêm. Não foi só quando ele esteve passando por este mundo, calcorreando as ruas da Judeia, da Galileia e Jerusalém. Ainda hoje, as suas ordenanças se mantêm. E quais são as ordenanças? Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pregar o Evangelho a toda a criatura. Fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitos cristãos hoje dizem que se Deus me abençoar, eu farei isto, farei aquilo, ou farei outra coisa. Até darei isto, ou darei aquilo, darei outra coisa. Não é? Às vezes, na necessidade, há muitos cristãos que sinceramente o dizem desta forma: se o Senhor me abençoar. Nós vemos estes exemplos na Bíblia, mas olhe, que na Bíblia estes exemplos, como Deus os abençoou, eles fizeram aquilo que prometeram ao Senhor. No entanto, Jesus ordenou como? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e depois todas estas coisas vos serão acrescentadas. É o que diz Mateus capítulo 6, versículo 33. Contudo, muitos
e vou usar novamente o termo cristãos, porque é assim que todos nós nos identificamos, não é? Muitos cristãos buscam em primeiro lugar as demais coisas e a seguir querem que Deus acrescente o seu reino. Isto é um facto. Eu não estou a dizer nada de novo, meus amados. Não estou a dizer que nós aqui fazemos isso. Mas, infelizmente, hoje, muitos crentes, chamados cristãos crentes, fazem assim. E se este é o proceder da igreja dos nossos dias, certamente algo está errado nesses cristãos ou na igreja de hoje. Vou acrescentar algo que a minha mente estava a dizer assim, não digas isso, mas eu vou dizer, provavelmente essa é a razão que a igreja hoje não cresce. Eu estava naquele lugar, estava a ouvir o Tiago dizer, este movimento, não é? Deus, como é que é, Tiago? Deus está vivo, não é? Só visto. Só visto. A nível da Universidade de Aveiro, foi assim, meu Deus do céu, como Portugal precisava que esse movimento viesse para fora das portas da universidade, não é? Ontem encontrei 2 ex-colegas de trabalho, estávamos a conversar sobre tudo isto que varreu o centro do nosso país, e a dada altura um desses meus colegas e amigos dizia assim, só aquele que está lá em cima é que nos pode guardar. E eu não sei se isso acontece também com o seu Deus, da Maria. Eu falei assim, o meu Deus, o meu Deus é tão grande. Apesar de vocês me identificarem como protestante ou evangélico, mas é um Deus que tu confias, se confias nesse Deus, é o mesmo Deus que eu confio. Por isso, Igreja de Esmoriz, obedeçam à palavra, praticando, conforme o nosso versículo do ano, praticando a sua palavra e tudo irá bem. Se nós assim procedermos, praticarmos a palavra, ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que Ele está connosco, meus queridos. 4, presença. Que maravilhoso. Termos Jesus presente. Jesus deseja estar connosco. É o que diz os versículos 14 e 15. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Assim, ao iniciar a ceia do Senhor, Jesus disse que ele confessou, ele disse claramente aos seus discípulos que estava ansioso por estar junto com eles antes da sua morte. E o desejo de Jesus é estar com os seus discípulos, ceando como sinal de quê? De comunhão. Este é o desejo de Jesus, estar no nosso meio. E Ele diz na sua palavra, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que é que diz mais? Digam alto, irmãos. Porque senão não fica na gravação, não é? Ele disse, eu estarei no meio deles. Ele está presente? Ele está presente? Ele está presente, igreja? Lembro, o Senhor Jesus usou esta expressão no seu desejo, antes do meu sofrimento, ensinando que a Santa Ceia é de facto um momento também de preparação, ou de estarmos preparados para quê? Para vencermos todas as dificuldades e as lutas do dia-a-dia no decorrer da nossa carreira de fé. Por isso, na ceia, devemos invocar a presença de Jesus, através do Espírito Santo, buscar forças para as dificuldades. Essas dificuldades que temos que enfrentar no dia-a-dia da nossa vida. Portanto, pergunto novamente à igreja, temos desejado cear com Jesus? Porque só Jesus presente, só Ele presente, estando presente, pode nos fortalecer para as vitórias do dia a dia. Somos mais do que vitoriosos, mas temos que ter sempre
esta conquista através das lutas e das dificuldades do dia-a-dia que vamos enfrentando. Porque se não saborear o gosto da vitória, não é a mesma coisa, meus queridos e amados irmãos. Certamente que concordam comigo. Quinto lugar, propósito. Então a Santa Ceia é a comunhão. Diz o versículo 17: e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Comunhão. Jesus quis passar nos seus últimos momentos com os seus discípulos, que seria um tempo para, de facto, concluir o seu ministério terreno de 3 anos e 6 meses e marcar definitivamente a vida daqueles homens. Assim, meus queridos e amados irmãos, a Santa Ceia é um momento de gratidão, porque havendo dado graças, conforme diz o texto, é também um momento de comunhão, porque diz o texto: reparti entre vós. Como corpo de Jesus Cristo, devemos então estar unidos, porque diz assim a palavra: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Sétimo objetivo: renovar a aliança. E eu estava agora a pensar, cada vez que despertamos para um novo dia, nós devemos renovar sempre esta aliança com o Senhor. Renovar sempre esta aliança. O versículo 19 e 20 diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, partiu e lhes disse, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Devemos renovar a aliança. Esta aliança. O corpo e o sangue de Jesus foram vertidos por nós na cruz do Calvário. Foi assim que Jesus se entregou totalmente à morte e morte de cruz. É também o nosso dever entregarmos tudo ao Senhor. Há um corinho que cantavam os Heraldos do Rei. O Alfredo lembra-se muitas vezes, deve-se lembrar desse corinho. Esse corinho, andei à procura dele, mas nunca mais encontrei dessa forma. Esse corinho diz assim: tudo entregarei. Hoje, como discípulos, como corpo, como noiva amada do noivo, como igreja de Jesus, nós devemos entender, meus queridos e amados irmãos, o verdadeiro objetivo de celebrar a Santa Ceia. Temos que ter este entendimento profundo, genuíno, porque nas palavras de Jesus na Santa Ceia tem o seguinte significado: lembrança. A lembrança. Porque Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Aliança. Porque mesmo Jesus disse: este cálice é nova aliança no meu sangue. Por isso, assim, ao celebrarmos a ceia, estamos como que a trazer à nossa memória, à nossa lembrança, como se estivéssemos há 2000 anos atrás, naquele cenáculo, que devia ser um cenáculo perfeito, maravilhoso, devidamente mobilado, onde Jesus estava ali com os seus discípulos para comerem aquela ceia. A nova aliança de Jesus conosco é eterna e é imutável, como está registado em Hebreus capítulo 13, versículo 20. Não há alteração, não pode haver alteração. Muitos pretendem fazer e fazem, não é só no nosso país, querem sempre fazer alterações às constituições do país, mas nesta nova aliança não há possibilidade de fazer alteração. Ela é imutável. Amém, igreja? Amém. Agora a pergunta é: quem pode tomar a Santa Ceia? Quem pode tomar a Santa Ceia? O Senhor Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia. Foi Ele. Para que os seus seguidores se lembrassem sempre do seu sacrifício, conforme nós lemos nestes versículos 19 e 20. A
A palavra de Deus diz que a Santa Ceia é para os salvos, para aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porém, e aqui quero que fique bem claro, porém, tendo bem claro o exemplo de Jesus que foi batizado nas águas. Meus queridos, Jesus batizou-se nas águas, porquê? Porquê? Qual é o problema de nós nos batizarmos nas águas? Para morrermos com Cristo e ressuscitarmos com Cristo. E não há de facto nenhum versículo na Bíblia, podemos desfolhar as páginas da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todas as traduções que estiverem existirem, não há nenhum versículo que diga que para participar da ceia de facto é necessário ser batizado. Mas por princípio, meus queridos, esta igreja, enquanto eu estiver aqui, só participa da Santa Ceia quem estiver batizado. Porquê? Porque Jesus batizou-se, meus queridos. Deu-nos o exemplo, exatamente. Este é, de facto, o princípio que nos deve nortear. Então, os critérios para participar da Santa Ceia são: primeiro, ser discípulo de Jesus. Isto significa que é aceitar Jesus como seu Salvador, ser batizado, porque quem crer e for batizado será salvo, como diz Marcos capítulo 16 e versículo 16, e estar em comunhão, ter comunhão com Deus, com o próximo e consigo mesmo, estar em comunhão com o corpo de Cristo, que foi assim que nós entendemos quando Jesus disse aos seus discípulos, antes de subir ao céu: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles homens e algumas mulheres, eram 120 almas, ficaram em Jerusalém, e diz a palavra que eles participavam do pão, não é? Do pão, da comunhão, estavam ali na palavra, perseveraram em oração, participavam do pão, estavam em comunhão. Também confessar os pecados. Confessar os pecados significa reconhecer a necessidade do perdão do Senhor Jesus Cristo e confirmar o nosso compromisso com Ele. Como diz muitas referências, como por exemplo 1 João capítulo 1, versículo 9, e etc, etc. Por essa razão, a ceia do Senhor deve ser celebrada com muita reverência, temor, respeito, mas também com gratidão e alegria. Por essa razão, a ceia do Senhor deve ser celebrada. E a Santa Ceia não deve ser tomada de qualquer forma, meus queridos. A Bíblia diz que a palavra de Deus, que é a Bíblia, orienta-nos e exorta-nos a examinarmos a nós mesmos. Paulo foi muito claro quando escreveu àquela igreja que fazia de tudo o que era impossível muitas vezes imaginar, segundo o que está escrito, indiretamente, mas entendemos que se praticava coisas que nem é bom de facto falar. E Paulo teve necessidade de dizer àquela igreja, nomeadamente à igreja do Senhor do século XXI, para fazermos esta autorreflexão. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor, a Santa Ceia não é um ritual cultural. É uma autêntica declaração de fé. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, celebrou a ceia com os seus discípulos. Hoje, da mesma maneira, vamos celebrar a ceia do Senhor. Trazendo sempre à memória e recordando, como igreja, como Paulo também bem lembrou, à igreja do Senhor em Coríntios, que Jesus, na noite em que foi traído, ele, de facto, tomou o pão e deu graças. Nosso Deus e Pai, estamos neste momento uma vez mais, Senhor, com este compromisso, Senhor, de cumprir a ordenança que deixastes, que todas as vezes que o fizéssemos em Tua memória. Assim, nós te pedimos, Senhor, uma bênção para este pão que vamos distribuir. Este pão, Senhor, que Tu nos ensinastes, que significa ou simboliza o Teu corpo, onde Tu, Senhor, levaste sobre Ti, sobre o Teu corpo, a nossa natureza pecaminosa. Foi ali, Senhor, que Tu suportastes aquela afronta,
em que levaste, Senhor, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dores, todas as nossas aflições, incluindo as nossas enfermidades, tu levaste sobre ti, Senhor. Gratos, Senhor. Com uma atitude de gratidão, Senhor, queremos, na verdade, Senhor, então, uma vez mais, comer este pão, Senhor, para a nossa bênção. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou pedir ao Daniel e ao irmão Guizé para distribuírem os símbolos. O símbolo do pão. E tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu vou pedir ao irmão Emanuel para levar a sua voz ao trono da graça, pedindo a bênção também para o cálice que vamos distribuir. Pai amado e eterno Deus, te damos toda a honra, toda a glória e majestade, Senhor. A ti toda a adoração e louvor do nosso coração, Pai Senhor. Obrigado por que um dia tiveste compaixão de nós e enviaste o teu amado Filho a esta terra, Senhor, em que Ele nos deixou tantos ensinamentos para que possamos ser parecidos com Ele, Senhor. E também deixou, Senhor, instituído esta ceia, este momento sagrado em que podemos participar do pão, que é o corpo de Cristo. O vinho representa o seu sangue derramado naquela cruz. Obrigado porque por esse sangue nós podemos ter acesso a Ti, Pai Santo. Só por esse sangue, pelo sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que nós podemos ser chamados filhos de Deus. Que realmente possamos, Senhor, realmente estar examinando a nossa vida a cada dia, Senhor, a cada momento, para podermos estar santos diante de Ti, Senhor, puros diante de Ti, para podermos participar realmente deste ato. Amém, Jesus. Senhor, te entregamos este vinho, que realmente simboliza o corpo de Jesus, o sangue de Jesus derramado por nós, e que nós possamos relembrar a cada dia, Senhor, que só por esse sangue, por esse sacrifício, por esse enorme sacrifício, é que nós temos direito à vida eterna. Amém, Jesus. Amém. Abençoa-nos e guia-nos, Senhor, que possamos cada dia, uma vez mais, olhar para Ti e seguir os Teus caminhos, andar nas Tuas veredas. Agradecemos tudo em nome de Jesus, nosso amado Salvador, nosso amado Libertador. Em nome de Jesus, te agradecemos tudo. Amém. 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 Obrigado. Oh
mesma maneira, depois de terem ceado, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Assim, dessa maneira, todas as vezes que nós assim celebrarmos este memorial, não é só no primeiro dia da semana, ou melhor, não é só no primeiro dia, no primeiro domingo do mês, é sempre que celebrarmos este memorial, estamos em si a trazer à nossa memória todo aquele cenário vivo, quadro vivo. Não foi de facto um teatro, foi real. Aqueles momentos que antecederam a morte de Jesus foi de sofrimento tremendo por causa dos nossos pecados. Antes de terminar, quero então recuperar a exortação da palavra, trazendo-os então assim à nossa memória esta lembrança. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 e 29. É importante esta lembrança. Vamos ler juntos estes dois versículos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Primeiro, trazer sempre a consciência. Aquele que comer indignamente será réu do corpo do sangue de Cristo. Segundo, isto aqui por ordem, mas é tudo importante, tudo no mesmo patamar. Arrependimento. Examine-se o homem a si mesmo e assim coma e beba do cálice. Terceiro, discernimento. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Quarto, temor. Eis a razão, porque há entre vós muitos doentes e não poucos que dormem, como diz o versículo 30. Quinto e último, reflexão. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, como diz o versículo 31. Mesmo para terminar, Paulo disse estas palavras em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que também vou convidar a igreja a lermos juntos este versículo. Juntos, Gálatas capítulo 2 e versículo 20, e convido a igreja a ficarmos de pé. E depois vamos cantar aquele corinho, quero expressar a minha gratidão. Juntos, este versículo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se quiser, guarde este pensamento. A Santa Ceia é um convite para o pecador morrer cada vez mais para o pecado e viver mais para Jesus Cristo. Não sei quem foi o autor deste pensamento, mas achei interessante, encontrei, já o tenho há muitos anos, há uns aninhos, e partilhei convosco esta manhã. A Santa Ceia é um convite para o pecador morrer cada vez mais para o pecado e viver cada vez mais para Jesus Cristo. Quero expressar a minha gratidão a ti, que me deste tudo, e assim vamos levar para a nossa casa esta mensagem, que não seja um recado. Peço perdão de alguma exaltação, mas digo-vos uma vez mais, já o disse muitas vezes, sempre que eu subo este estrado, não sou eu. Nem posso ser eu. Nem quero ser eu. Quero ser fiel à palavra do Senhor. Porque recai sobre mim, e não por vós, tudo o que eu disser, em nome de Jesus, e não for da vontade dele.
Por isso, também eu quero expressar toda a minha gratidão ao Senhor. Quero expressar minha gratidão a ti que me deste tudo, uma oração não bastaria, nem o tempo de toda uma vida. Quero viver agradecido por tudo que sou, que haja sempre a paixão de amar-te com minha vida inteira. Tu és mais que palavras, tu és mais que uma quero viver agradecido por tudo que sou, que haja sempre a paixão de amar-te com minha vida inteira. Tu és mais que palavras, tu és mais que uma canção. Uma vida eleva a sua voz ao trono da graça e ora ao Senhor. Aleluia. Pai, nós te agradecemos realmente por tudo que tu és para nós, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida que tu nos dás. Te agradecemos pela esperança que temos, Senhor, contigo, Senhor. Esta esperança, Senhor amado, ó Pai, que diariamente, Senhor, tu nos dás, Senhor, que um dia estaremos contigo eternamente. Obrigado, Senhor Jesus, porque podemos, Senhor, expressar hoje aqui a nossa gratidão a Jesus, aquele que deu tudo por nós e nada, Senhor amado, ó Pai, deixou de fazer. Ele consumou todas as coisas, Senhor, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, para que nós não somente nesta terra, mas também eternamente vamos viver contigo para sempre, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, por tudo que tu fizeste, por tudo que estás fazendo e ainda por aquilo que vais fazer em cada um de nós. Eis-nos aqui, Senhor, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Abençoa também a vida do Carlos, Senhor, marido da Otília, que esta semana completou mais uma primavera de vida, Senhor. Que tu possas, Senhor, abençoar a vida do Carlos e que ele possa, na verdade, Senhor, voltar o seu olhar para Jesus e entregar a sua vida a Jesus e seguir-te. Abençoa a sua casa, a vida da Otília e toda a sua descendência. Em nome de Jesus. Quero também, Senhor, pedir uma bênção, Senhor, para os nossos queridos que estão nos seus leitos, Senhor. Tu sabes, Senhor, as condições em que cada um está. Mesmo aqueles que não estão nos leitos, mas não podem estar connosco, também por dificuldades de mobilidade, Senhor. Abençoa-os. Abraça-os. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Meus queridos e amados, não esqueçam da caixinha da doação. Como é que se chama, Tiago? Deus só visto. Deus só visto. Deus está visto. Não é? Só visto. Só visto. Uma pergunta de Deus, só visto. Amém? Não esqueçam, até o dia 22. E tenham um bom domingo. Amém. E sejam um fervoroso seguidor de Jesus e renovem a aliança sempre, cada manhã.